das AHUs, né, das UTAs ou das Air Handling Units. A Weger chegou aqui no Brasil em 2012, para a América do Sul, e comprou uma empresa que já existia no mercado, que era a Tiberio Torque, que eles não quiseram construir uma fábrica do zero, né? E eles compraram a New Torque em 2014. E aí de lá para cá, a Torque deixou de existir, agora é Weger no Brasil. E nós temos uma fábrica em Mogi das Cruzes, que é mais ou menos 1 hora de São Paulo. Atendemos projetistas, instaladores, clientes finais, né, todo o território nacional e soluções dos mais diversos segmentos, aí, aplicações na aviação. Essa aqui é uma foto panorâmica da fábrica, né? A gente tem uma fábrica grande lá. Nós fabricamos os gabinetes completos, equipamentos. Alguns insumos nós importamos para garantia de qualidade, mas a grande maioria a gente fabrica aqui e compra coisas aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho dos principais produtos que nós temos nas linhas, né? Aqui é a linha azul, que é a parte de conforto, né? Essa linha aqui a gente fabrica tanto o Francoil, né, que trabalha com prestação indireta, quanto unidades equiparadoras, onde nós fazemos a serventia de prestação direta, né, e trabalhar com condensador. Nós não fabricamos o condensador, né, mas nós fabricamos sim unidades evaporadoras também, tá? São ideais para projetos com climatização de conforto, né? Temos um conceito modular e possibilita a praticidade da instalação, operação e manutenção e diversos tipos de aplicação. Aqui nós temos a linha azul hospitalar, né, que atende aqui a NBR 756, né? Então também é um projeto, uma concepção modular de equipamento, né? E a gente atende clínicas, hospitais, para áreas classificadas como centro cirúrgico, área de isolamento. Fazemos muita máquina para a área de ressonância e tomografia, né? Que são áreas que dependem mesmo de climatização. E outras áreas de hospitais também, né? Já fizemos hospitais completos. Nós também trabalhamos com o colégio hospitalar, né, que são equipamentos para áreas menores, são equipamentos dedicados. Então, também atendendo a norma, são equipamentos com uma altura baixa para instalação de trefogo. E esses equipamentos aqui a gente trabalha com a capacidade de 1 até 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 e 5 teras. Eu faço ele na versão de água gelada, mas faço também com estação direta. E os ventiladores em específico, eu trabalho com ventiladores com motores eletrônicos EC para garantir o baixo ruído aí do ambiente, né? Porque geralmente esses equipamentos são instalados para áreas indicadas para leito, né? Então a gente tem que ter uma preocupação bem grande aí com a parte de ruído. A Weger tem um outro braço chamado Novaterm, que são equipamentos para conforto e são equipamentos a pronta entrega. Então a gente tem tanto o Francoil quanto o sistema de ventilação, já com tudo já pré-determinado, né? A gente não faz seleção, a gente já tem um catálogo, tudo lá pronto, pré-determinado, que às vezes tem alguns casos que os clientes têm um pouco de pressa na demanda e precisam instalar uma máquina e tudo mais. Então a gente tem esses equipamentos a pronta entrega na fábrica. E aqui são, aqui a gente tem a linha Diva, que é a linha das UTAs, né? Ou das AHUs, ou das UTAs, né? Unidade de tratamento de ar, ou HU, né? Air Handling Unit. E aqui são equipamentos personalizados que nós fazemos para atender projetos mais específicos, né? Então, a gente tem um catálogo com alguns modelos já pré-determinados
mas a gente faz esses equipamentos aqui também sobre uma especificação especial do cliente para vários segmentos, principalmente para a indústria. Então, eu vou falar aqui um pouquinho o que são as UTAs, né? Então, as UTAs são unidades de tratamento de ar, também conhecidas como UTA, que são equipamentos de grande capacidade, com o objetivo principal de coletar o ar externo e fazer a troca com o ar interno, promovendo a renovação constante do ar, né? Garantindo aí a qualidade do ar que a gente vem tanto falando nas palestras aqui, então acho que é uma preocupação da maioria dos fabricantes dos equipamentos. A importância é sempre manter o ar puro, né, no interior dos ambientes, que garante a segurança dos ocupantes do local, ou na parte de processo, né, garantindo aí os produtos de um determinado processo, dependendo do que a indústria, né, faz. As UTAs é um dos componentes, né, que fazem parte do sistema de AVC, né, que é aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Então, é um dos equipamentos que compõem esse sistema completo. Eu estou falando um pouquinho porque tem pessoas que têm conhecimento e tem pessoas que não têm conhecimento. A gente tem um público bem eclético aqui. Então, o que fazem as UTAs, né? Então, as UTAs, elas atendem vários tipos de segmento, né? Como hospitais, aeroportos, shoppings, indústrias e outros, né? As UTAs geralmente promovem um controle especial dos parâmetros de temperatura, umidade, controle e de substâncias contaminantes, né? Dependendo da aplicação e do projeto. Nos hospitais, por exemplo, né, elas têm um papel fundamental aí, né, preservando o ar, né, a ser renovado, para evitar a parte de contaminação, tanto dos pacientes quanto das pessoas que trabalham naquele local. Na indústria alimentícia, por um exemplo, né, garantem aí a qualidade, né, de um determinado produto. Não só na alimentícia, mas com diversos segmentos de indústria. Eu posso falar de eletrônicos, farmacêuticas, processos de modo geral. Aqui eu vou falar um pouquinho dos componentes básicos aí de uma UTA. Isso é o básico de uma máquina, mas não que não possam ter mais coisas, enfim, para cada projeto é um projeto, né? Então, o primeiro elemento que a gente fala aí são os ventiladores, que são utilizados aí para fazer a movimentação do ar, né? Para algumas máquinas a gente tem ventilador só de escoamento, algumas máquinas a gente tem ventilador de escoamento eletrônico, enfim, existem várias configurações dependendo da necessidade do projeto. Um outro elemento aqui são os elementos de aquecimento e resfriamento, né, que são destinados para fazer o controle, né, e a alteração aí da temperatura do ar tratado, né. Em alguns casos aqui, a gente tem só o controle de aquecimento, geralmente aqui no Brasil a gente tem o resfriamento, né, que é a diminuição da temperatura, mas também a gente usa o controle aí do aquecimento para fazer o controle da umidade, ou às vezes mesmo para elevar a temperatura do ar. Enfim, existem vários tipos de projetos aí, e para cada um deles a gente usa um tipo de elemento aqui, né? E os elementos aqui são as serpentinas, né? Que podem ser serpentinas de água gelada, serpentinas de água quente, né? Que são as de aquecimento, as serpentinas de resfriamento a gás, aquecedores elétricos, né? Que são as resistências de aquecimento, enfim, esses são alguns dos elementos. Aí nós temos os elementos de filtragem de ar, que são os filtros de ar propriamente ditos, né? Que são os elementos que fazem a captação de partículas e que garantem, no final do processo, aí, que o ar esteja limpo, né, e controlado. Então, a gente tem várias baterias de filtragem, conforme a norma pede. Então, você tem filtro grosso, filtro médio, filtro fino, filtro absoluto, enfim. Então, para cada área, né, se a gente pegar a norma hospitalar, que é a 7256, por exemplo, nós temos, para cada área do hospital, a norma diz
qual é o tipo de filtragem mínima que precisa ser seguido, né, para poder atender aquela área, para poder garantir a qualidade do ar. Um outro elemento aqui que a gente tem são os atenuadores de ruído, que eles minimizam aí o ruído do equipamento produzido através do ventilador ou do tremor do gabinete vindo, às vezes, do próprio ventilador. A gente quase sempre, para poder evitar essa parte de tremores aqui, a gente coloca bola no ventilador, enfim, algumas coisas. E, às vezes, só a atenuação do ventilador adequado mais do gabinete não se faz necessário, não é o suficiente, né? Então, a gente acaba colocando atenuador de ruído da máquina para garantir, de fato, que a máquina seja silenciosa. Um outro elemento aqui é o umidificador, né, que ele faz a manutenção da umidade, né? Então, em alguns casos que você tem em cidades que a umidade é muito baixa, em Brasília, por exemplo, você acaba usando esse elemento aqui para fazer a correção da umidade e poder, de novo, garantir a qualidade do ar. E o último módulo aqui seria o módulo de mistura, que é um módulo, na verdade, que faz a captação do ar externo e a captação do retorno, né? E faz, como o próprio nome diz, a mistura do ar e passa pela serpentina e o ar, esse ar acaba passando pelo restante da máquina. Algumas vantagens das UPAs aí são ter o conceito modular, né? Então você acaba fazendo com que a construção da máquina fique mais flexibilizada para você poder fazer uma montagem conforme o espaço que você tem disponível para poder fazer a instalação desse equipamento. Aí a flexibilidade, aqui que eu coloquei, é uma questão de você depois poder fazer um aumento de outros elementos dentro dessa mesma máquina. Você pode fazer instalação futura, por exemplo, a minha máquina hoje não tem uma resistência, vamos supor, não tem um módulo de aquecimento, não tem um módulo de umidificação. No conceito modular, a gente já consegue agregar essas coisas posteriormente, depois da máquina já montada no local. Diversas possibilidades de arranjo, então eu posso fazer N tipo de montagens aí conforme a necessidade do projeto. Projetos dedicados, porque eu faço um equipamento totalmente otimizado para aquele determinado projeto, para que ele pede, né? E faço também dimensões personalizadas, né? Eu tenho sim dimensões de catálogo padronizado, mas nada impede de que, às vezes, o cliente tenha algum problema de espaço na casa de máquinas antigas, vai retrofitar uma área e, eu tenho esse equipamento antigo aqui, eu preciso que caiba exatamente nesse espaço aqui. A gente faz essas máquinas dedicadas e personalizadas. Ao contrário de alguns outros fabricantes que só trabalham com seus modelos de catálogo. Com isso, a gente tem algumas outras vantagens que são a economia na operação, que eu consigo ter alguns equipamentos mais compactos, né, devido àquelas características anteriores que eu falei. Facilidade no transporte, também de instalação, facilidade na manutenção e substituição de componentes, né, porque quando eu tenho uma linha modular eu posso isolar ali um elemento para poder fazer manutenção, coisa do ventilador, e alta durabilidade, ou alta qualidade e alta durabilidade. Aqui são algumas características técnicas de construção do equipamento, na verdade, das UTAs. Então, eu tenho um perfil de alumínio aí com o thermal break, né, que é uma parte plástica dentro do perfil de alumínio que isola os dois ares, né, digamos assim. Você tem um ar externo lá fora, com uma temperatura bem alta, e o ar de dentro da máquina que já está climatizado, né? Então, você pega, por exemplo, um módulo trocador, onde você tem, sei lá, 10 graus na saída da serpentina, com uma máquina instalada num lugar onde está marcando 40 graus lá fora. O que acontece? Geralmente, essa máquina vai condensar devido à diferença de temperatura. Você tem um ar muito quente lá fora e um ar muito frio dentro da máquina. Com essa tecnologia do thermal break, eu tenho um pedaço de perfil lá, depois quem quiser dar uma olhadinha, fica à vontade. O que vai acontecer?
ele não deixa que o ar de dentro frio da máquina tenha contato com o ar de fora, né, que está envolto na parte de fora do equipamento. Esses ares em temperaturas diferentes não se encontrem, ou seja, eu evito a condensação, tá? Porque o ar não tem contato com o outro. Eu tenho a opção da máquina com canto de alumínio aqui, né? O alumínio fundido em PVC. Os painéis são todos sanduíches, isolamento ou de lã de rocha, que é além de térmico também é acústico, e poliuretano. A parte de construção do painel, eu tenho vários tipos de materiais na construção, né? Chama galvanizado, alumínio, inox 604, 316. E a montagem dos meus painéis aí, porque eu atendo a DW classe C e D para esses equipamentos, então são para pressões muito altas de estanqueidade, então de 1.500 a 2.000 pascais. Então eu não tenho parafuso na parte dos painéis para fixação da máquina. Então eu não tenho pontos onde o ar possa escapar, né? Então eu prefiro faz a parte da fixação aí por aberto. Depois quem quiser entender melhor é só passar lá na coisa que eu estou no canto de máquina. E a certificação aí do alemão e outras certificações que eu falei lá no começo. Aqui são os exemplos de modularidade que a gente tem nas HUs, né? Então, são algumas opções aí de módulos que a gente tem para poder fazer a construção da máquina. Então, eu tenho caixa de mistura, aqui são as filtragens, então eu tenho filtro grosso, filtro bolsa, filtro bolsa, filtro absoluto, carvão ativado. Aqui são as opções de serpentina, né? Água quente, água gelada, resistência elétrica, eliminador de gotas. Trabalho com os ventiladores, tanto com os centrífugos, né, com o siroco e limite multi. Pleno fan com motor AC, pleno fan com motor EC, né, que são os eletrônicos, atenuador de ruído. E faço máquinas com os tratamentos aqui, né, tanto a roda entálpica quanto o trocador de placa. O trocador de placa não é muito utilizado aqui no Brasil, são poucas aplicações. A roda entálpica a gente ainda vem tentando, mas, por fim, às vezes muitos projetos não vão para frente porque os clientes ainda não pagam, acham o custo alto, e depois eu falo um pouquinho de volta. Aqui é o nosso software de seleção, então eu tenho um exemplo aqui de uma HU, né, de uma UTA, que é uma máquina de tratamento para área externa com molde entálpica. Para quem não conhece, a molde entálpica é um elemento girante, é uma roda mesmo. E essa roda é feita de sílica gel e ela capta a umidade e através da umidade ela tem uma diminuição de temperatura. Então o ar entra aqui embaixo, né, e a roda está girando, então ele passa aqui pela roda e esse ventilador manda esse ar para o ambiente. E na parte de cima do fluxo, o ar retorna aqui, ele passa pela roda de novo e a roda trata de novo esse ar, né, diminui de novo essa temperatura e o ventilador esfria. Então é basicamente o funcionamento básico de uma unidade de tratamento de ar corporal. Essas máquinas aqui quase sempre são instaladas para fazer o tratamento do ar externo e com esse tratamento do ar externo a gente acaba tendo uma diminuição de carga térmica e uma economia de energia nos projetos e nas instalações onde elas são colocadas. Tá? Aqui é um outro exemplo também de equipamento, um equipamento para o hospital. Então, eu tenho aí, né, caixa de mistura, filtro, serpentina, aquecimento elétrico, aqui é um exemplo de aplicação do motor eletrônico, né, e um filtro fino. Então, seria uma máquina para uma área classificada. No caso aqui foi um hospital, mas pode ser para processo, pode ser para N aplicações. Aqui é um exemplo de uma máquina, a gente tem algumas máquinas dessa fábrica aqui instalada.
A Naldo, por exemplo, fica em Sorocaba e eles fabricam lanternas e algumas partes plásticas para as montadoras japonesas, Honda e Toyota. E eu tenho 6 máquinas lá instaladas, de diversas capacidades, e essas aqui em específico atendem a uma cabine de pintura. Então, foram máquinas que nós fizemos bem personalizadas, porque a parte da cabine está embaixo. Aqui é uma plataforma onde a máquina foi montada. E eu tenho a máquina no fluxo não contrário. Na verdade, não é muito comum, né? Na parte de baixo, na verdade, na parte de cima, que geralmente é embaixo, eu tenho umas serpentinas na parte de cima. Então o ar entra aqui em cima, eu tenho uma serpentina de água gelada, uma serpentina de água quente. Aí eu tenho um módulo aqui de acesso, né, para manutenção. E aí embaixo eu tenho as filtragens e o ventilador insuflando lá no final. Essas máquinas já têm uns 7 anos mais ou menos rodando. A água quente é utilizada do próprio processo que eles têm na fábrica, né? Então eles utilizaram já e aproveitaram a própria linha para fazer a conexão da água quente no equipamento. E os tamanhos também foram bem personalizados, porque o cliente tinha uma limitante aí nessa plataforma construída, porque além de ter que colocar a máquina, ainda precisava ter os acessos aí para poder fazer a manutenção. Aqui é mais um exemplo de HU que nós fabricamos aí no ano passado. Aqui é o hangar da United Airlines, lá no aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro. Então aqui tem uma e aqui é outra, tá? São 2 HUs grandes com roda, a roda está bem nesse módulo aqui no meio. A roda está aqui e isso aqui é a porta de acesso para a roda. Aqui é uma HU já com fanfoil, já acoplado nele, com a serpentina de água gelada. Então ele faz o tratamento do ar externo e também depois já faz o pré-resfriamento aí, que depois tem outras máquinas que fazem o resfriamento dos ambientes lá dentro em específico. Tá? Aqui são 2 HUs, cada uma tem 30 mil metros cúbicos hora, então são máquinas bem grandes assim. E a gente teve um desafio bem grande aqui nessa construção, porque aqui são vários módulos, né? Mas o cliente não conseguia receber essa máquina modular. Então a gente fez a montagem e a união de todos desses módulos aqui em cima da carreta, que já ia entregar os equipamentos lá na hora. Porque chegou lá, isso aqui foi içado e colocado nas bases aí. Aqui é a descarga do ar, né? Aqui é a parte dos dutos aqui que vão levar esse ar já tratado para outras áreas. Então é mais ou menos isso. Aqui também é um outro exemplo de equipamento que nós temos aqui, personalizado, o Hospital São José Camargo, né, que é um hospital de câncer, referência em São Paulo. E lá, essas máquinas aqui em específico, o cliente tinha algumas áreas lá que houveram alteração de carga térmica, então ele precisou de equipamentos novos, mas ele não tinha casa de máquinas para instalar e tinha uma área bem crítica para poder abrigar os equipamentos dele. Então eles construíram essas plataformas metálicas aqui, né, que está bem apertadinho inclusive. E aí essas máquinas são de insuflamento para baixo, porque as salas onde os equipamentos atendem são aqui na parte de baixo. Então a gente também, para a solução de ruído e eficiência, eu estou com ventiladores eletrônicos aqui e são fanfoils que estão comunicados com água gelada aqui. Eu tenho acho que umas 8 máquinas assim lá, que é uma área crítica que eles tinham e os equipamentos estão lá rodando. Até as fotos não são tão claras assim, porque o acesso é bem ruim, tá? Até para poder tirar foto. Aqui é um outro equipamento que nós também fornecemos com uma farmacêutica, para MIS, que muita gente conhece. Então, aqui é uma garrafa também, uma gelada, aqui tem os painéis, as portas
Aqui é ventilador Pledofan, né, que é o motor AC, e aqui as portas para poder fazer acesso, né. Essas máquinas aqui também com suíte de segurança, né, então quando você abre a porta para poder fazer o acesso do ventilador, a gente corta a energia, o ventilador para de funcionar. Tem algumas particularidades aí que o cliente exigiu, né, para a gente poder fazer o fornecimento dos equipamentos. Essa daqui também são mais H1s que nós temos, que a gente já forneceu. Essas máquinas em específico, elas foram fornecidas e instaladas logo quando a Weger chegou aqui no Brasil, né, em 2014, mais ou menos. Portanto, que esse padrão de cor aqui era da Weger lá fora. Essas máquinas foram produzidas lá fora e vieram de nada. A gente só fez a montagem. Então, são 3 H1s aí para ficarem ao tempo em pé, com o deitado, porque aqui são máquinas trabalhando de área externa, porque isso aqui é um prédio comercial, né? É um prédio da Caixa Econômica Federal e da Receita Federal. Né? Então, essas 3 H1s aí estão lá, rodando, funcionando, e elas foram projetadas para fazer o tratamento do área externa do prédio como um todo e através de rodas hidráulicas. Aqui é um outro projeto de uma fábrica. A Grifols, eles fazem base de sangue, de bolsa de sangue, Paraná, né? E aí a gente tem várias H1s lá. Eles já tinham um sistema de ar-condicionado nessa fábrica, e aí quando nós fomos chamados, né, a gente teve um desafio aí de fazer as H1s nesse lugar bem crítico, que é um piso técnico, mas é uma altura não muito alta, né? Então a parte de acesso aqui é bem ruim. E nós tínhamos esses espaços bem limitados, porque eles reaproveitaram toda a parte de duto que eles tinham de elétrica. Então eu fiz as máquinas para casar os espaços aqui que tinham disponíveis, né, para eles poderem instalar, porque eles não tinham outras áreas para poder instalar os equipamentos. Tá? Eu fui lá, acho que no ano passado, os equipamentos estão rodando, estão funcionando. Hoje a Grifols não é mais Grifols, uma outra empresa parece que comprou, e eles vão fazer uma ampliação de fábrica aí, e os equipamentos estão lá. Então, ok. E o grande desafio aqui foi poder fazer equipamentos respeitando, lógico, a funcionalidade, as características de seleção e tudo mais, num espaço tão pequeno aqui. Inclusive, uma dessas máquinas aqui tem um trocador de placa, também, que é para tratamento de ar, de uma área específica que eu não lembro qual agora, mas lá são 9 H1s que temos instaladas. Aqui são algumas referências que nós temos, né, dos equipamentos de clientes, né, que nós já oferecemos equipamentos aí. Então tem na indústria, prédios comerciais, escolas, hospitais, enfim, tem bastante coisa que a gente já fez e vem fazer. Perguntas? Alguma pergunta? Tá bom, quem quiser conhecer um pouquinho lá, eu estou com a mesinha lá, com esse quem quiser tirar alguma dúvida ou quiser ver um pouquinho de perto lá os equipamentos, eu estou à disposição, tá bom? Meu obrigado a todos.